E aí, pessoal, já tinha um certo tempo que eu não aparecia aqui, né? Tentando retomar agora a frequência de postagem nos vídeos aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre imunidade, que é um tema que eu acho que a gente tem que ficar batendo sempre. Afinal de contas, as pessoas hoje são basicamente massa de manobra do sistema e o sistema não informa as pessoas de como adquirir imunidade. Eles fazem propagandas de medicamentos, eles fazem propagandas de cerveja, de várias armadilhas assim, imunológicas, digamos assim, né? Alimentos também industrializados, né? E o primeiro ponto é o que causa uma perda de imunidade. Porque se você é uma pessoa que nasceu perfeita, o correto é você estimular o seu sistema imunológico para adquirir imunidade contra certas doenças, né? Com terreno biológico limpo, eu te garanto que tua imunidade vai ser bem superior à da maioria das pessoas, justamente porque elas caem nessas armadilhas imunológicas e acabam sujando o próprio terreno biológico. E vamos lá, o que seria o terreno biológico? O terreno biológico seria basicamente os seus órgãos internos, a sua pele, é tudo, cara. O terreno biológico é o teu corpo. E mantê-lo limpo traz o teu organismo para um estado de autocura. Porque se você for parar para analisar, não é o médico que cura o paciente, muito menos o nutricionista. Quem cura o paciente é o próprio corpo. Não é nem um medicamento que cura o paciente. E ele começa a perder esse poder de autocura quando ele tem o terreno biológico sujo e quando ele tem deficiência de vitaminas e minerais. Ok? Porque quando você tem quando você tem o terreno biológico sujo, você está intoxicado, você está com parasitas, você pode estar com metais pesados, né, xenoestrógenos e etc. E esses elementos, eles acabam dificultando esse processo de autocura, porque é como se você tivesse um caminho de formigas e colocasse algo no meio do caminho. Elas vão ficar desordenadas. Explicando assim de uma maneira bem grosseira, isso seria um terreno biológico sujo. Elas podem até encontrar um outro caminho e reencontrar as formigas que foram perdidas na frente, né? Mas o caminho original acaba sendo mudado, entende? Isso traz um atraso metabólico ou até mesmo um metabolismo muito acelerado, né? Que é o que acontece com o hipertiroidismo. E aí, quais são os elementos mais perigosos, né? Assim, os mais comuns que acabam comprometendo o terreno biológico? São eles: o flúor, o cloro, o bromo. Eu acho que esses três são os piores, visto que a cultura brasileira tem o costume de comer pão no café da manhã, todos os dias, né? E aí, além do pão ter o problema do glúten, que o glúten também acaba comprometendo seu terreno biológico, porque ele compromete a absorção de
alguns nutrientes, na verdade todos os nutrientes, né? Tem a questão do fermento, que é rico em brometo. E esse fermento, esse brometo, ele é um halógeno, ele é o bromo, né? E o halógeno, quando você vai ver lá na tabela periódica, ele tem, na parte dos halógenos, vai ter o flúor, o bromo, o iodo e o cloro. Só que você precisa de iodo para conseguir fazer a conversão do T4 em T3. Porém, o iodo é como se fosse o caçula dos irmãos, sabe? E os grandes acabam não deixando ele fazer essa conversão. Só por esse fato tu já compromete teu metabolismo. Aí, a gente consome iodo de quais fontes? A gente consome do sal e acabou. Fora que o sal que a gente utiliza é um sal refinado, né? O sal refinado, ele contém iodo, mas é um iodo inorgânico, que é um iodo que é adicionado lá, porque o iodo orgânico foi retirado no processo de desmineralização, ok? Mas em compensação, né, a gente tem duas fontes de flúor muito grandes, sendo uma delas a própria água e a outra os cremes dentais, né, produtos odontológicos, etc. E assim, acaba sendo chato para mim ter que explicar para um dentista o motivo pelo qual ele tem que parar de usar flúor, pelo menos com os meus pacientes. Mas por que isso acontece? Será que quem colocou o flúor para ser ensinado nas universidades não sabe dessa questão da tireoide? É muito difícil acreditar que não sabe. Muito difícil acreditar que não sabe. Vamos lá, já falei do bromo que tem no fermento, já falei no flúor que tem nos produtos odontológicos. Aí temos o cloro nos produtos de limpeza, né? Água sanitária, sabão, piscina, né? A própria água também tem cloro. Assim, eu não estou falando que a gente tem que parar, né? Com tudo não. Mas a gente tem que ter consciência de que nós estamos sendo contaminados e que nós precisamos organizar a casa e limpar o terreno biológico para conseguirmos manter o funcionamento do nosso funcionamento fisiológico normal, né? Sem nenhuma alteração, porque todo medicamento patenteado causa disfunção mitocondrial. Isso aqui que eu estou falando com vocês é uma questão de organização, né? Aí, pessoal, por que a gente vê tanta gente com deficiência de vitamina D, tanta gente com problema de pele, sendo que os nossos ancestrais passavam a maior parte do tempo expostos ao sol? Isso é uma questão assim que você só consegue entender se você trabalhar, pensar de maneira lógica. Maior exposição ao sol, níveis mais altos de vitamina D, né? Naquela época, eles não tinham consumo tão grande de carboidratos como a nossa geração tem. Não existiam alimentos industrializados. Eles consumiam basicamente carboidratos dos legumes, nem os grãos eles consumiam muito, porque os grãos são coisas que têm um prazo de validade maior, né? Então eles acabavam deixando estocado para uma eventualidade, né? E aí, a alimentação deles era basicamente a base de legumes, gorduras e carne vermelha, peixe também, né?
Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que o problema da humanidade atual, o maior problema da humanidade atualmente é o consumo exacerbado de carboidratos. Porque o consumo exacerbado de carboidratos gera uma coisa em excesso que prejudica muito a nossa saúde, chamada radicais livres. E isso causa uma inflamação do endotélio, porque você começa a consumir muito carboidrato, diminui a ingestão de gordura, e as gorduras são essenciais para os níveis normais de vitamina D, para a produção de testosterona, a absorção de vitaminas lipossolúveis, né? Não é só a vitamina D, tem a vitamina E também. E outras coisas também muito importantes aí, né? Metilcobalamina, coenzima Q10. E aí a gente acaba compensando isso com carboidratos e tem essa alta produção de radicais livres que traz uma inflamação no endotélio. E aí a baixa concentração de vitamina D a nível sanguíneo também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, porque você tem a formação de placas de ateroma e isso acelera o processo de aterosclerose. Eu estou tentando ser bem didático aqui, mas é meio difícil. Depois, quem não entender muito bem, aí pode fazer pergunta nos comentários que eu vou respondendo nos comentários. E aí a gente começa a ver pessoas com deficiência de vitamina D e problemas na pele também. Porque elas têm uma dieta pobre em gordura e isso dificulta a absorção de vitamina D, né? A produção também de vitamina D também, né? E aí elas começam a ter um risco mais alto de doenças cardiovasculares. O nível de inflamação não fica só no endotélio, fica a nível sistêmico, né? O corpo todo passa por esse processo inflamatório. E essa é a pandemia silenciosa. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, contribuindo aqui. Eu não sou a melhor pessoa para dar exemplo, tá? Eu sei o que deve ser feito, mas, sinceramente, nos dias atuais é bem difícil manter uma alimentação saudável, assim, que você consiga realmente ser 100% saudável. Tem que ter bastante grana. Quem prega aí que arroz, feijão e ovo é o suficiente não entende nada sobre nutrição, tá? Isso foi o que foi me ensinado na faculdade, infelizmente, que quem come feijão, arroz e ovo não precisa de mais nada e é o suficiente para tudo. Isso é uma mentira das mais... Assim, eu vou tentar explicar essa questão para vocês também, sobre os grãos, né? Os grãos, eles são ricos em fitatos. Para vocês entenderem, né, melhor essa questão do sistema imunológico aí também é importante entender isso que eu vou falar aqui agora. Os grãos são ricos em fitatos e esses fitatos são considerados antinutrientes, ou seja, além deles serem pobres em micronutrientes, né, a maioria dos grãos, eles contêm os fitatos que deixam esses micronutrientes que tem neles mesmos com baixa biodisponibilidade. Fora que eles causam baixa biodisponibilidade também em outros alimentos. Então, isso casa mais ainda com essa questão de que nós não deveríamos consumir tantos grãos assim. Deveríamos consumir mais legumes, frutas, proteína animal. E assim, tem alguns documentários aí na Netflix que pregam o veganismo como se fosse algo saudável e essencial para a humanidade. E eles estão gerando uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas com relação a isso aí.
Sobre as oleaginosas, nós temos aflatoxinas, que são fungos presentes nas oleaginosas. Eles também estão presentes nos grãos. E aí tem a questão dos micronutrientes, que são muito importantes, né? Contidos nas oleaginosas, mas eu queria dizer a vocês que esses micronutrientes também são encontrados na carne bovina, no fígado, nas vísceras, nos ossos, no caldo de ossos, que era alimento dos nossos ancestrais. Então, assim, pessoal, para fazer as coisas da maneira mais correta possível, estude um pouco sobre história, leia a Bíblia, tá? E pense de maneira lógica. A sociedade hoje é doente, então a maioria das coisas que as pessoas fazem hoje não é saudável. Nem os valores de referência dos laboratórios, tá? Se você é acompanhado por um profissional que se baseia pelos valores de referência do laboratório, troque de profissional. Troque de profissional. Porque esses valores de laboratório, eles são baseados com a média, né? Baseados na média, assim, da sociedade. Só que a sociedade é doente, pessoal. Bom, acho que eu falei o que eu queria falar nesse vídeo aqui. Deixar só mais um gatilho aqui para vocês, só mais uma palavra. Não terceirize a sua saúde. Você é responsável pela sua saúde. Não é o governo, não é a indústria farmacêutica, nem a indústria alimentícia. É você que é responsável pela sua saúde. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se tiverem dúvidas, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo.